O Ministério de Louvor não sabia que eu estaria pregando sobre ação de graças, mas todas as canções, praticamente, que nós louvamos a Deus aqui, ela fala de ação de graças, de adoração a Ele, de gratidão a Ele. E eu quero lembrar a você alguns textos, antes de falarmos diretamente sobre esse assunto. Eu quero ser bem objetivo. Filipenses, no capítulo 4, no versículo de 4 a 7, diz assim, para você e para mim: alegrai-vos sempre no Senhor. Uau! Paulo já começa orientando a igreja de Filipe, dizendo para eles: olha, se alegrem sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E quando a Bíblia repete qualquer coisa, tem um fundamento, tem um objetivo. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de viver a alegria que vem do Senhor. Nós, desde o início do pecado, nós temos a tendência de focar aquilo que é ruim, aquilo que não é agradável, aquilo que não é perfeito, aquilo que não é bom. A exemplo disso, você pode observar qual o programa de mídia que fala de coisas boas. Você conhece algum? Sim ou não? Eu também não. Sempre se fala das calamidades, sempre se fala das coisas ruins, sempre se fala de coisas negativas, porque isso é um espírito, e nós precisamos rechaçar esse espírito, porque esse espírito não deve fluir e viver dentro de nós. Você pode dizer amém por isso? Então se alegre sempre no Senhor, em todo e qualquer momento. Seja a vossa moderação conhecida de todas as pessoas. O Senhor está com você, Ele está perto de você. Aliás, Ele não está só perto, Ele vive dentro de você. E se você é um cristão nascido de novo, convertido, Ele declara na sua palavra, e a palavra dele é a verdade. Você pode dizer glória a Deus? Ele declara e diz: eis que eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, diga tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Você poderia transformar essa petição em oração. Pela oração, com súplica, com pedidos, mas também com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu espírito, coração aí é o teu espírito, e a tua mente, para você não se permitir ser atingido por esses dardos, por essas setas de ingratidão, de murmuração, de reclamação, de insatisfação. Salmos 100, versículo de 1 a 5, o salmista nos orienta: celebrem. O que o Pedrão estava pedindo aqui a você no momento de adoração é para você celebrar. Celebrar é vibrar, é pular, é festejar a vitória. E o salmista, ele tinha essa consciência de quem Deus era e é na vida dele. Você e eu precisamos ter essa consciência de quem Deus é, o que Ele faz, que todo o controle está na mão dEle, que todas as coisas estão no centro da sua vontade. Então você e eu não precisamos nos preocupar,
com nada. Toda a tua vida, toda a minha vida, tudo que diz respeito a você, seja na área emocional, seja na área financeira, seja na área da saúde, em qualquer área da sua vida, Deus está no controle. Eu vou repetir. Deus está no controle. Marcos, mas não é isso que eu estou vendo. Pois é. A gente precisa entender que nós, como cristãos, a gente não vive pelo que a gente está vendo. A gente vive pelo que nós cremos. Porque aquele que fez a promessa, ele não é mentiroso. Ele é fiel. O nome dele é Jesus. E a gente precisa trazer isso. Jeremias, no capítulo 3, no momento... Sabe por que o nome daquele livro é Lamentações? Porque Jeremias estava vivendo um tempo como nós estamos vivendo hoje. De crises, de incertezas, de tanta informação, de tanta coisa que acontece perto de nós. E Deus sempre levantou e sempre levanta profetas para ativar a fé do povo. E Jeremias diz, no capítulo 3, versículo 23, se não me falha a memória, ele diz para a gente, olha, a misericórdia do Senhor, ela está com você. Ela está dentro da tua vida. Não desista. Confia no Senhor, espera nele. Ele há de satisfazer e resolver todas as coisas da sua vida. Todas. E no Salmo 100, o salmista está dizendo isso para a gente: celebrem com júbilo ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria, apresente diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem te fez, e você é dele, você é para Ele, somos o povo dele, somos o rebanho dele. Portanto, devemos entrar nas portas desse lugar, devemos celebrar todos os dias com ações de graças, com hinos de louvor, rendendo graças a Ele, bendizendo o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 136, versículo 1, o salmista também nos motiva a render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí você pode estar pensando, né, se você não tem um estudo apurado da vida do salmista Davi, você pode estar pensando, esse cara viveu bem pra caramba, ele nunca teve problemas, ele nunca teve crises no seu casamento, ele nunca passou problemas financeiros, ele sempre teve muita saúde. Não, querido. Davi era igual a você, igual a mim. Jesus disse na sua palavra: no mundo tereis aflições. Porém, todavia, contudo, entretanto, tenham bom ânimo. Eu venci e vocês vencerão. Agora, se a gente fica olhando aquilo que está na nossa frente e a gente não vive pela fé, a gente vive preso às circunstâncias. E nas circunstâncias da vida, hoje você está bem, amanhã você pode estar resfriado, depois você pode estar com um problema
qualquer problema. E aí, se você ficar vivendo por essas oscilações, você não vai ter equilíbrio. E o que falta na vida do cristão é equilíbrio. É confiar plenamente naquele que está com você. Ah, mas eu não estou vendo. Ele está comigo. Ah, ele não fez como fez com Elias, subiu Elias numa carruagem de fogo. Eu não estou vendo anjos, mas os anjos estão aqui. Por que você tem essa certeza, Marcos? Porque ele declara na sua palavra, e ele não é mentiroso. E a gente precisa estar todos os dias celebrando com ações de graças e declarando com os nossos lábios: o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida das minhas finanças, o Senhor cuida dos meus negócios, o Senhor cuida da minha família, o Senhor é tudo para mim. E na medida que você fala, você começa a viver aquilo que você fala. É um processo. Quer ver um exemplo? Se você quiser fazer isso, eu já fiz na minha caminhada. Comece a resmungar do dia. Comece a falar mal de um dia que você iniciou. Naquele dia, com certeza, o trem vai atrasar. Se você pega o ônibus, ele vai quebrar no meio da Brasil, se você vai para o centro do Rio. Você vai chegar no seu trabalho, o sistema vai estar inoperante. Sabe por quê, gente? Porque aquilo que você fala são sementes. Meu filho não presta, minha filha não presta, meu trabalho é uma porcaria. São sementes. E aí o que os demônios farão? Pegarão as suas sementes e frutificarão. Agora comece a dizer: glória a Deus, eu tenho um trabalho. Glória a Deus, eu estou vivo. Glória a Deus, eu tenho 2 pernas, 2 mãos. Eu vou em qualquer lugar, porque esse é o melhor transporte que Deus me deu. Glória a Deus, eu tenho uma voz para exaltar ao Senhor. Glória a Deus, eu estou vivo. E aí você vai ver que de repente, que Deus age assim na nossa vida, você vai começar a ficar com o hormônio da felicidade. Você vai olhar para o celular e vai falar: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela água, glória a Deus. Mas as coisas mudaram? Teoricamente, você está com mais dinheiro na sua conta bancária? Você está vivendo a plenitude? Não. Ainda não. Diga, ainda não. Mas as suas palavras são semente. A vida e a morte está no poder da sua boca. Vida ou morte? A decisão é sua, é minha. Diante de tantas coisas que a gente vê na Bíblia, a gente aprende que a ação de graça faz parte do nosso dia a dia. Antes das refeições, procure agradecer a Deus, porque Deus está suprindo a necessidade do seu corpo. Ao levantar-se pela manhã, agradeça a Deus. Muita gente não levantou hoje, você sabia disso? Você está aqui. Amém? Isso é motivo de ação de graças. Ao deitar, ao chegar de uma viagem, ao chegar do seu trabalho, ao receber uma graça, uma dádiva. E eu quero motivar a você a ser grato ao Senhor, a agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na sua vida,
por tudo quanto Ele vai fazer. E esse mundo tem colocado sobre nós um senso de ingratidão. Mas olha, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do nosso Pai em Cristo Jesus. E eu quero motivar você a ser grato por tudo que Deus te deu. Que a gente não espere ser convidado, como fizemos aqui no dia 3, e convidamos alguns irmãos para estarem aqui testemunhando, com um cartaz dizendo o que Deus tinha feito, mas que isso seja um hábito na nossa igreja, você ser grato a Deus. Não espere ser convidado, o Ministério de Mídia já colocou lá no Linktree, para que se você receber uma graça, um milagre, algo exponencial que Deus fez na sua vida, você procure eles e dê lá o seu testemunho. Mas para que eu vou fazer isso, Marcos? Simples, você vai fazer isso porque isso agrada o coração de Deus. Quantos leprosos foram curados? Diga comigo, 10. Quantos voltaram para agradecer? E esse um era samaritano, não era nem judeu. Então que você seja grato por tudo. Eu recebi um dinheiro, quanto foi? Não importa, eu recebi, Deus me deu. Eu recebi um presente do meu amigo, não importa, Deus te deu. Então seja grato, tenha um coração grato, um coração quebrantado, um coração alegre. Porque fazendo assim você está lançando sementes sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Você sabia que o seu testemunho pode edificar a fé de um irmão que está com a mesma doença que Deus te curou? Com certeza. Com certeza. Mas se a gente não testemunha, parece que Deus não está agindo. E eu posso te afirmar, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Que nós possamos ter essa sensibilidade. Essa oração é uma poderosa arma. Diga comigo, arma. Arma que não mata ninguém, arma que não vai ferir ninguém, mas é uma arma que vai trazer solução para tudo na sua vida, a ação de graças. Olha o que diz o texto de 2 Crônicas 20, 20 a 22, 26 a 28, diz assim: Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. Desculpa, queridos. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: quem era Josafá? Um rei que fazia parte do reinado de Judá. Ouvi-me, ó Judá, disse Josafá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Então, em quem você tem que crer? Em Jesus. Diga, eu tenho que crer somente em Jesus. Ouvi-me, ó Judá, disse o rei, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo... Parece uma loucura, né? A gente está falando de um rei que está orientando o seu exército. E você hoje não é semelhante ao exército de Israel? Claro que sim.
Nós cantamos na década de 80 para 90, nós somos um exército de guerra, um povo herói cobrado de vitória, e as portas do inferno não prevalecerão contra este povo vencedor. Você lembra dessa canção? Você cantou ela? Se não cantou, depois procura no Spotify. Se não me falha a memória, Comunidade Batista de Trindade. Nós somos um exército, não mais para atirar em ninguém, não mais para saquear reinos humanos, como foi na antiga aliança, mas nós somos um exército para saquear o inferno. Nós somos um exército para estar diante de Deus, dizendo para Ele: estou pronto, eis-me aqui, estou disponível, envia-me. Josafá está dizendo para esse povo agora, dizendo para eles: rendam graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores. Eu sou muito observador, e eu fico observando esse negócio de orar silencioso. É uma estratégia divina, beleza, mas aonde eu oro silenciosamente? No ônibus, na rua, na academia, quando eu estou no meio de uma multidão, aí eu vou orar silenciosamente. Com o quê? Com o meu entendimento. Posso estar orando com a boca cerrada aqui, fechada? Sim, com o meu entendimento. Agora, quando nós estamos no nosso arraial, no meio do nosso povo, no meio da liberdade dos santos, eu quero motivar você a abrir a sua boca e a declarar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sua declaração são sementes. Você está atraindo a presença, porque na medida que você fala, você começa a internalizar aquilo que você fala. Há poder nas suas palavras, tanto para o bem quanto para o mal, disse o sábio Salomão. Mas eu percebo que há entre nós às vezes uma timidez. Eu vou incomodar meu irmão, querido, teu irmão não vai ficar incomodado se você gritar ali e falar: aleluia, glória a Deus. Você começar a falar em línguas, porque você vai estar se edificando. Esse é o lugar para você se abastecer, esse é o lugar para você celebrar, esse é o lugar para você cantar júbilos. Então, como seu pastor, como Josafá ensinou o povo, eu quero te ensinar: não fique... mas minha voz não é bonita, pastor. Voz bonita quem tem que ter é o back vocal e o cantor de louvor. Nós podemos cantar desafinado, nós podemos cantar subtonado, porque nós somos da congregação dos santos, nós somos o povo de Deus. Quem tinha que cantar bonito na antiga aliança eram os levitas. Era eles que tocavam, era eles que celebravam. E Deus é tão genial que Ele trabalha conosco na sua multiforme graça. Cada um de nós temos uma função no corpo. Agora, todos juntos, a gente ecoa a voz de Deus, a celebração. E é no teu louvor, é no teu cântico, é dando ações de graças. E olha o que diz o texto: pôs o Senhor em emboscadas contra Amon e Moabe. Sabe quem é Amon e Moabe hoje, gente? Principados, potestades, demônios, situações que vêm sobre a sua vida. Mas aí você está cantando, você está celebrando, você está dizendo para o mundo espiritual que você confia no Senhor.
Agora, se você ficar lamuriando, resmungando, oh vida, oh céu, aí o diabo sabe o que ele vai fazer? Vai lá, demônio, manda mais 3 contigo. Agora afunda esse crente na depressão, afunda esse crente no chororô da vida, afunda esse crente. E aí cada dia mais você vai ficando, sabe, igual aquela mulher encurvada. Nesta manhã, como profeta de Deus, eu quero dizer para você, se erga. Você pode ficar de pé aí na sua poltrona, erga aí o seu peito aí, encolhe essa barriga aí, erga, fica de pé, vamos lá, erga o seu peito, erga as suas mãos e declare em fé que é você em Cristo Jesus. O que Deus quer fazer com você, nem pensamentos viram, nem ouvidos ouviram. Agora você precisa erguer os seus peitos e declarar em fé. Pode se assentar. Mas pastor, quem sou eu? Você é filho do Deus Altíssimo. Quer melhor referência do que essa? Você é filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Maior é aquele que está em você, que está em mim. Pega esse Amon, pega esse Moabe que está tentando aí paralisar você e declare em fé que você já é um vitorioso. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale da Bênção. Olha só que nome. Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor. A gente está falando de uma guerra, tá, gente? Você imagina que loucura. O exército de Jerusalém, de Judá, está lá. Tamborim tocando, não era teclado, né? Não era nada eletrônico. Tambores, cornetas, chofar. Os inimigos na frente e eles louvando, declarando a vitória, celebrando a vitória. Gente, eu vou usar uma comparação porque os homens vão me entender. Tem algumas mulheres aqui que também torcem e vão me entender, mas olha, quando você vai no jogo do Flamengo e fica perto da torcida, e eles começam a gritar, e a louvar, e a exaltar. Cara, eu fico todo arrepiado. Imagine você, se você começar a gritar e a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os demônios vai pum, 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 e você vai passando pela prova, dando glória a Deus, exaltando ao Senhor, porque maior é o seu Senhor do que a torcida do Flamengo, com todo respeito, meus irmãos flamenguistas. Mas parece que a gente, depois que aceita Jesus, a gente fica tímido. Quantos funkeiros tinham aqui? Não precisa levantar a mão, não. Quantos que iam para a noite? Também não precisam levantar a mão, não. Quando chegavam rouco em casa no final de semana, também não precisa levantar a mão, não. Eu nem conseguia falar na segunda-feira. Aí aceitei Jesus. Não, agora eu não posso gritar, não. Agora eu não posso cantar mais, não. Agora eu não posso. Isso é uma estratégia do inferno para parar você, cara. Pega a canção de Cassiane e começa a cantar, está sofrendo, louve, está chorando, louve, está precisando, louve. Na medida que você louva, o teu louvor vai rasgar o céu. Agora, se você ficar, vai pegar meu travesseiro, pô, para de mimimi. Mas pastor, eu estou passando por isso. Eu não estou dizendo que você não está. Ó, o texto aqui diz que Israel estava passando uma situação no perrengue. Josafá tinha um exército, imagine só, era um exército de 1.000
contra 100 mil. Era assim que estava, estou falando hipoteticamente o número, tá? Mas era a proporção da guerra. Teoricamente, Israel já era perdedor, já ia sair vencido, mas Josafá fez um jejum. Sabe como era o jejum na antiga aliança? Eles pegavam pano de saco, eles botavam nele, eles pegavam cinza e se jogavam neles, eles paravam de comer dias e mais dias, e estavam ali quebrantados, reconhecendo o poder do Senhor, reconhecendo a dependência do Senhor. E com jejuns e rogos, Josafá começa a dizer: Senhor, nós pecamos, Senhor, nós anulamos as promessas que o Senhor fez a Moisés. Tenha compaixão e misericórdia de nós. E o que eu amo no nosso Deus, gente, é que Ele sempre vai ter compaixão e misericórdia daquele coração contrito e quebrantado, que se prostra diante dEle. E por isso, Josafá agora, depois de um tempo de reconhecimento, de arrependimento, de quebrantamento, ele sai nessa guerra, crendo que Deus estava à frente. E olha só o que Deus fez. Tem mais. Se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. Graças a Deus, a ação de graças pode se tornar para nós um exército marchando para frente, declarando o amor inabalável de Deus contra as hostes da incredulidade. Ela pode, essa oração, tornar não apenas a estar seguida após uma batalha, mas também a espada desembainhada do Senhor na sua mão. Faça da gratidão um hábito de agradecer. Mas infelizmente, raramente, a gente às vezes tem essa atitude, e é isso que eu quero que vire uma chave em você, porque quase sempre a gente está envolvido em tentações, em circunstâncias adversas, em crises, e é muito mais fácil permitir que a preocupação ultrapasse a nossa fé, a amargura, a dúvida, do que erguer corajosamente a bandeira da gratidão. Nessa manhã eu quero motivar você a criar esse hábito todo dia. Ao mesmo tempo, as Escrituras nos dão justificativa para começarmos e terminarmos o nosso dia com ações de graças. Ela também, as Escrituras, nos dão esperança de que essa prática, ela vai nutrir você, o seu coração, vai usar palavras como sementes na tua vida para você superabundar em graça. Voltando ao Antigo Testamento, os levitas, em 1 Crônicas 23:30, estavam de pé todas as manhãs, agradecendo e louvando ao Senhor, e à tarde também. Porque segundo as últimas palavras de Davi, diz o texto, foram contados os filhos de Levi, de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorrões asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de pesos e medidas. Deviam estar presentes todas as manhãs, os levitas, rendendo graças ao Senhor
e louvando a Ele também à tarde. Qualquer que fosse a circunstância, todos os dias, os levitas adornavam o amanhecer com ações de graças e encharcavam a escuridão da vida com gratidão. Na Nova Aliança, Marco, olha, na Nova Aliança a gente tem textos como 1 Tessalonicenses 5,18, Efésios 5,20, onde Paulo, o apóstolo da graça, nos ensina a dar graças em todas as circunstâncias. Na verdade, minha gente, agradecer a Deus sempre e por tudo. Esses mandamentos sugerem mais do que mera espontaneidade. A resolução de agradecer, ou seja, independente daquilo que você e eu estejamos vivendo no nosso dia a dia, nossa postura deverá sempre ser de gratidão. Lembrando-nos de quem Deus é, e do que Ele faz, e do que Ele pode fazer. Mas Marcos, você falou aí dos levitas, eram eles, levitas. Hoje quem são? Coloca a mão no seu peito e diga assim: eu sou o levita da nova aliança. Você é muito mais do que levita. Pedro diz: vós sois sacerdócio real, vós sois geração eleita, vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, na antiga aliança era uma tribo, na graça é um povo, é a igreja, que são sacerdotes e sacerdotisas, é você, que todo dia está na presença dEle, exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle, dando graças ao Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito e por tudo quanto Ele ainda irá fazer. Mas Marcos, eu não estou vendo nada. Olha, eu também não vejo nada. Eu não tenho dom de visão, mas nem por isso eu deixo de crer. Eu acredito que se a palavra diz que tem anjo aqui, eu sei que tem anjo aqui. Se a palavra diz que Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, eu creio na palavra. Porque a palavra é Ele. No princípio era a palavra, logos no grego, João 1:1, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Então você não tem um mero livro aí no seu celular, você tem verdades do Deus Todo-Poderoso para ministrar a sua vida. Por isso que a gente convida você todo dia, não esquecer do seu devocional, não esquecer de orar, não importa o tempo que você vai dedicar a esse hábito saudável, mas faça isso, isso vai fazer muito bem na tua vida. Você não vai perceber as mudanças rapidamente, mas quando você estiver diante de circunstâncias como essa que Josafá estava, você vai ver como essa oração que você fez, como essa leitura devocional que você praticou de segunda a domingo, ela surte um resultado tremendo na tua história. É verdade, pois é. Deus se agrada da oração de ação de graças. Transbordar em ação de graças não é uma prática discreta, não é apenas uma etapa da oração, antes de fazer uma petição. Ser abundante em ação de graças é um estilo de vida. Quando somos abundantes,
descobrimos que a gratidão brota do nosso coração. Dizemos obrigado, dizemos louvado seja o Senhor, dizemos aleluia. Eu vou abrir meu coração para você. Vou abrir meu coração para você e peço que você me entenda com todo o amor. Eu adoraria o dia que os ministros de louvores aqui subissem a essa plataforma e nunca mais pedisse a você para você dar um aleluia, para você orar, para você cantar, para você aplaudir ao Senhor, para você dizer: louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto eles estão pedindo, é sinal de que parece uma coisa forçada. Desculpa, se eu estiver errado você me perdoe, mas eu acho que não. Enquanto eles estão pedindo, parece que está forçando assim você dizer um aleluia. Está forçando você dizer glória a Deus. Está forçando você dizer louvado seja o nome do Senhor. Está forçando você dizer só o Senhor é Deus, não existe outro além dele. Mas Marcos, o que vão pensar de mim? Lembra o que Micá pensou de Davi? Quando estava diante da arca. Marcos, não entendi nada, quem era Micá? Calma. Micá foi a primeira esposa de Davi. Naquela época, havia uma outra legislação. O rei podia ter mais de uma esposa. E Davi, ele tinha uma paixão. Qual era a paixão de Davi? O Senhor. E Davi sabia que a arca, que é o símbolo da presença do Senhor, que hoje está dentro de você, no passado, ela estava num lugar, numa caixa de ouro, a arca. Nela tinha as pedras dos 10 mandamentos. E só quem podia tocar na arca era quem? Levitas. E aí Davi sabia que essa arca estava na casa de um morador de Judá, de Jerusalém. E Davi falou: Senhor, ela tem que estar no tabernáculo, ela tem que estar lá. E aí teve uns erros, que às vezes a gente erra. Diga comigo, eu vou errar. Não ouvi você, diga, eu vou errar. Mas que você não permaneça no erro, você busque os acertos. O primeiro erro foi que alguém que não era levita foi tocar na arca. O que aconteceu? Antiga aliança, o cara não tinha autorização para tocar na arca, morreu. Davi ficou muito triste. Poxa vida, fui pegar a arca, fui levar a arca para o tabernáculo, fui levar a arca para a presença, fui levar a arca para Jerusalém, e morreu alguém? Deixou a arca lá. Ah, Senhor, fiquei aborrecido com o Senhor. Mas aí depois, com certeza, ele meditando nas escrituras, vendo que havia errado no procedimento. A atitude era boa, o procedimento estava errado. E aí ele faz uma correção da rota. É o que você e eu temos que fazer. Ele fez uma correção e a correção foi: quem tem que segurar o varal lá que transporta a arca são os levitas. E aí fez isso. E aí a arca foi para Jerusalém. E diz o texto que Davi estava diante da arca. Diante da arca, a arca é quem? É a presença, é o Senhor. Na antiga aliança é a manifestação da glória de Deus, é onde estava o Deus Todo-Poderoso, é esse Deus que está dentro de você. Diz que Davi, diante da arca, diante da presença, ele entra em Jerusalém, não importando quem ele era, mas ele entra em Jerusalém celebrando, dançando, pulando, gritando de alegria, porque a arca, a presença estava com ele, estava no seu reinado, estava caminhando com ele. Mas Mical disse para ele:
Como é que pode um rei fazer esse papelão feio desse jeito, dançando, pulando? Como é que pode um negócio desse? E diz, no coração de Mical entrou um desprezo pelo rei Davi. Mas o rei Davi estava nem aí, porque podem pessoas te desprezarem, quem não pode desprezar você e eu é o Senhor. O Senhor. E aí diz o texto que Davi falou para ela: é opção sua, eu vou continuar louvando ao Senhor, eu vou continuar me rendendo ao Senhor, eu vou continuar adorando ao Senhor. Quem vai perder é você. E ela perdeu. Toda atitude tem uma consequência. Você pode dizer isso comigo? Toda atitude que eu tenho no mundo espiritual, no mundo físico, terá uma consequência. Não é que Deus, mas na graça também sim, aquilo que eu semeio, eu colho. E a semeadura de Mical foi escarnecer do rei, ungido do Senhor, tripudiar o rei na frente de Jerusalém, dos seus exércitos. Davi não rogou praga. Ei, irmão, tu não tem que rogar praga em ninguém. Davi só disse para ela que o posicionamento dele era o Senhor. E o texto diz que Mical nunca pôde dar um filho a Davi. E uma mulher não ter filhos na antiga aliança era uma sentença muito forte, porque filhos eram herança, filhos eram bênçãos e são bênçãos. Tudo porque os seus atos geram consequências. Então você quer ver as consequências daquilo que você sonha. Mas Marcos, eu nem sei o que eu sonho. Olha, querido, não precisa, eu também não sei. Muita coisa da minha vida eu estou na palavra, e a palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim. Se eu estiver no centro da vontade dEle, se você estiver no centro da vontade dEle, fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, a Bíblia diz que você vai correr e as bênçãos vão estar atrás de você, correrão atrás de você. Concluo dizendo para você: Deus se agrada da oração de ação de graças. Transborde em ações de graças. Não seja discreto, seja extrovertido. Não é apenas uma etapa da oração antes de fazer uma petição, é ser abundante, dando graças. É um estilo de vida. E olha, quando você é abundante, você descobre que a gratidão vai brotar do teu coração. Diga obrigado, agradeça, celebre as pequenas coisas, como disse o ministro Pedro aqui. Concluo esse sermão dizendo uma coisa que eu ouvi alguém dizendo de Calvino, um dos teólogos. Calvino disse em uma das suas frases: não deixemos passar nenhum tipo de prosperidade que nos beneficie, ou que beneficie a outros, sem declarar a Deus, com louvor e ação de graças, que reconhecemos que tal bênção provém do seu poder e da sua bondade. Amém.
Como o ministro Pedro já cantou a canção que eu tinha botado aqui, a gente vai repetir ela. E eu convido você a ficar de pé. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Por favor, ministro aí do telão, graças eu te dou. Obrigado. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão. Eu não sei quanto tempo você tem na jornada aqui com a gente. Mas eu tenho certeza, você tem motivos para agradecer. Pequenas coisas. A sua saúde, que você está com ela aí. Ó, que legal. Você tem motivos para agradecer. Você quer ser abençoado, então crie esse hábito, crie essa intensidade na sua vida. E antes da gente cantar essa canção, para a gente ir embora e retornar às 18h30, eu quero convidar você a não pedir nada agora. Que a gente está tão no automático, que a gente tem o hábito de só pedir. Não, essa oração não é para você pedir nada, é para você agradecer. Mas Marco, eu estou doente. Você vai falar para Deus assim, ó: graças eu te dou, Senhor, porque eu já creio pela sua palavra. O Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e eu te dou graças, porque eu creio que o Senhor já me curou. Estou desempregado, Marcos, vim aqui pedir um emprego. Você vai erguer suas mãos e vai dar graças. Senhor, eu agradeço, porque aqueles currículos que eu botei lá na internet, eu te agradeço, Senhor, porque aqueles currículos que meus amigos levaram, as conexões boas que eu tenho da vida, eu creio, Senhor, que o Senhor já está abrindo a porta. Eu creio que o Senhor está escancarando a porta. E eu dou graças ao Senhor. Você está vivendo uma crise no seu casamento, nada está entendendo nada, está uma confusão só. Conselho de amigo, faça os cursos. Dona Norma e seu Milton vão estar lá esperando você. Aprenda a palavra de Deus, aprenda as ferramentas que Deus tem para você, mas já começa a agradecer, Senhor. Graças te dou porque eu vou entrar nesse curso, Senhor. Graças te dou, Senhor, porque eu não vou desistir. Eu sei que essa ferramenta vai abençoar a minha vida. Graças te dou, Senhor, porque os ajustes que precisarão acontecer, eu me submeto à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para aplicá-los na minha vida. Você entendeu? Nada de pedir, você vai agradecer. Vamos fazer um barulho santo aqui. Nada de orar, por favor, silenciosamente. Oi, abra sua boca, eu quero ouvir a sua voz. Quero que você polua o meu ouvido. Isso, começa a fazer um barulho. Começa, isso. Gente, eu sou do reteté. Eu gosto de oração, eu gosto de coisa quente no fogo do altar. Começa a trazer a chama para esse lugar. Começa a trazer o incenso. Começa a trazer a arca. Começa a trazer o fogo. Isso, glória a Deus. Traga o fogo para a tua vida. Senhor, graças te damos, Pai. Graças te damos pela igreja de Nova Vida. Graças te damos, Senhor, por esse povo. Graças te damos pelos ministérios dessa casa. Graças te damos pelo ministério de louvor. Graças te damos pelos ministérios, Senhor, pelos irmãos, pelas irmãs, pelo corpo de Cristo nesse lugar. Nós te adoramos, Jesus. Nós bendizemos o teu nome. Teu nome está acima de todo nome. Não existe um nome semelhante ao teu.
Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que deu a vida por nós. Nós agradecemos ao Senhor. Aquela cruz era minha, mas não adiantava eu ir para aquele lugar. Eu não tinha poder para levar o pecado, mas o Senhor levou o pecado de toda a humanidade naquela cruz. Te damos graças, Senhor, pelos ministérios deste lugar. Te damos graças por Bangu. Te damos graças pela Rua da Chuita, que é um ponto de cura. 3 igrejas nessa rua. Essa rua é uma rua abençoada. Essa rua os anjos passeiam. Nessa rua a cura. Nessa rua a libertação. Porque temos 3 faróis que brilham nessa igreja, nessa rua, Pai. Nós te agradecemos pelo bairro de Bangu. Nós te agradecemos pelo comércio de Bangu. Nós te agradecemos pelo povo banguense, Pai. Nós te agradecemos pelas igrejas que há em Bangu. Nós te agradecemos porque o fogo do altar jamais se apagará da nossa vida. Nós te agradecemos porque nesta manhã o Senhor está capacitando, enchendo-nos com o seu mover de gratidão. Obrigado, Espírito Santo, porque você vive dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque você vai com meu irmão, para que ele viva uma semana tremendamente cheia de ações de graça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, suas ricas consolações sejam derramadas sobre você. Um bom domingo para você e para sua casa e para sua família, em nome de Jesus.